Salmo de número 103, no verso 1, verso de número 1 e verso de número 2. Salmo de número 103. Antes que eu esqueça, se eu deixar para o final eu vou acabar esquecendo. Nossa leitura do mês de maio já está ali, lá atrás. Você passa ali e pega. Leitura do mês de maio, nós vamos ler os livros de Hebreus, tá? A carta aos Hebreus e o livro de Esther. Carta aos Hebreus e o livro de Esther, tá bom? Você pega ali, tá? Já está tirado ali atrás e juntos nós vamos fazer. Os irmãos sabem, desde que eu cheguei aqui em janeiro, tem proposto para os irmãos, nós fazemos leitura bíblica junto como igreja. Como é que a gente faz isso? Sempre você lê 1 ou 2 capítulos que são por dia, escolhe um versículo para você, assim, um versículo que falou profundamente ao seu coração, e você vai fazer 3 perguntas para esse versículo. Você vai perguntar o que esse versículo diz sobre Deus, ou sobre Cristo, ou sobre o Espírito Santo, o que esse versículo diz sobre o homem como um pecador, o homem como um servo de Deus, o que quer que seja, e o que esse versículo me leva a pedir a Deus, se tem alguma promessa que eu possa ter, o que eu devo orar em cima desse versículo. Irmãos, é um exercício devocional maravilhoso, tem sido, eu tenho, o feedback que chega para mim tem sido muito bom, dos irmãos que têm realmente realizado. Eu faço a pergunta aqui, quem fez do mês passado? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, glória seja dada pela vida de cada um dos irmãos que fizeram. Eu tenho certeza que fizeram e fizeram de coração, e os frutos a gente colhe, irmãos, momentos de comunhão junto com a palavra de Deus. Se você não tem tempo para você meditar na palavra, irmãos, você não vai ter tempo para mais nada, tá? Coloque aquilo que é prioridade na sua vida, coloque aquilo que é prioridade lá em primeiro lugar realmente na sua vida, tá? Hebreus capítulo de número 1 e 2, Hebreus 3, irmãos, um devocional de 5, 10 minutos, no máximo que a gente está falando aqui, e extremamente profundo aos nossos corações. Fazer esse mês, você que não fez. Salmo de número 103, verso de número 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Repetindo, irmãos, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Pai querido, queremos te dar glórias nessa noite, porque ofertamos a ti os nossos louvores, cantamos com o nosso ser, com nossos corações, e neste momento estamos prontos para ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Ó Deus, me esconda nessa noite, que o Senhor apareça, que a mensagem do Senhor, que a palavra do Senhor seja transmitida. Eu peço ao Senhor, com fidelidade, com intrepidez, que o teu povo venha estar com o coração aberto para ouvir essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te suplico, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmão, você lembra a sua primeira experiência que você teve com Deus? Talvez você nasceu num lar cristão, mas certamente você teve uma primeira experiência. Talvez você se converteu no decorrer da sua vida e teve a sua primeira experiência com Deus. Irmãos, eu me lembro da minha. E eu gosto de testemunhar, irmãos, porque foi a primeira vez, apesar de ter nascido num lar cristão, foi a primeira vez que eu me senti, eu sabia que existia um Deus, o Deus de meus pais, era um Deus verdadeiro. Eu conto para os irmãos a minha experiência. Eu estava numa vigília, junto com os meus pais, estava voltando de uma vigília, e nós estávamos voltando, irmãos, a gente morava no bairro Landi, e a igreja que nós frequentávamos, que meu pai pastoreava, era a igreja do Areias, e do Landi até o Areias tem um caminho de mais ou menos uns 5 a 7 quilômetros ali por dentro, só que é no meio do mato, é uma rua de terra mesmo, bem batida e tal. E teve uma vigília e a gente está voltando para casa, já era ali em torno de umas 4 horas da manhã, não tinha lanterna, não tinha nada, e voltando na luz da lua mesmo, e a minha mãe vinha
empurrando o carrinho, minha irmã está ali, empurrando o carrinho com a minha irmã, tinha por volta ali de 1 ano de idade, eu tinha 7 anos, e a minha mãe vem empurrando esse carrinho, quando de repente arma para chover, fechou tudo, 4 horas da manhã, escuro, irmãos, não passava ninguém, o local era um local onde tinha um lugar de tirar areia, então a única coisa que passava ali, que dava para passar, era caminhão. E aí, irmãos, no meio dessa situação, quando armou para poder chover, tinha um morro muito alto para a gente poder subir, e a minha mãe falou assim, ela falou alto, a gente estava cantando no meio do caminho, minha mãe falou assim, oh Deus, se alguém passasse aqui para dar carona para a gente. 4 horas da manhã, no meio do mato, mesmo, no meio do mato e tudo, meu Deus do céu, isso não dá, mas aquilo ficou. E lá vai meu pai, cantando um corinho da Bíblia, voltando alegre, voltando da vigília, né? Alegre e cantando. Quando de repente, irmãos, começa aquela chuva, a chuva começa a cair, e quando a gente olha para trás, irmãos, vem um carro, um táxi, branquinho, irmãos, parecia que ele não tinha passado pela chuva que estava vindo atrás. E o rapaz parou e perguntou uma informação, como é que eu faço para sair aqui, lá no final do Landim e tudo? Aí meu pai, é isso, esse é o caminho. É isso daqui, você pega e sobe. Aí o cara deu uma arrancada no carro, deu ré novamente e falou, então sobe aqui que eu levo vocês para casa. Eu levo vocês para casa. E aquilo meu pai, não, poxa, a gente já está sujo, estava chovendo, a gente não tinha ido nem preparado para a chuva. Não, agora aqui já estamos com o pé sujo, vai sujar o carro do senhor está trabalhando e tudo. Não, rapaz, sobe aí que eu vou levar o senhor e sua família. Bota o carrinho, coloca lá atrás e tudo. E aquele negócio ficou no meu coração. Porque eu falei assim, alguma coisa aconteceu aqui. Isso não é normal mesmo, irmãos. Eu estou falando de um lugar fechado, para passar um carro nesse horário, um carro, eu fiquei naquela. E entrei, Wender, dentro do carro, e na hora que entrei dentro do carro, eu lembro, eu tinha 7 anos de idade, e uma das coisas que mais me atormentava na minha infância, irmãos, era um negócio chamado pernilongo. Pernilongo, e lá em casa dava muito pernilongo, mas dava mesmo. E eu tinha um cortinado, tá? Não sei se você tem um cortinado aqui, ou sabe até mesmo o que é um cortinado, mas eu tinha um cortinado, só que o meu cortinado tinha uns buracos, irmãos, tinha uns buracos imensos dentro dele. Eu acho que eu ficava mais protegido quando eu não colocava, do que quando eu colocava o cortinado, sabe? E aí, naquele dia chovendo, eu falei assim, já era meia-noite, porque pernilongo vai me comer vivo aqui, eu não vou ter como dormir essa noite aqui. Mas aí eu falei assim, Senhor, Deus, se é verdade mesmo que foi o Senhor que enviou esse carro, olha só, irmãos, se é verdade mesmo, Deus, que eu durma bem essa noite. Chegamos em casa, e eu me lembro que eu acordei no outro dia, irmãos, descansado, e foi uma das melhores noites que eu tenho, porque quando eu acordei, eu lembrei da oração que eu fiz. Irmãos, ninguém tira isso do meu coração, da alegria que eu tenho, porque aquele dia, irmãos, eu tive uma experiência com o Senhor. Você fala, mas que coisa mais simples. Sim, simples, mas foi a minha experiência com Deus. Foi uma experiência que me abriu para uma realidade de que existia realmente um Senhor, de que existia um Deus. Irmãos, agora, a coisa mais comum de acontecer, irmãos, mais comum quando nós passamos por experiências, irmãos, é esquecer delas. Eu sei te contar a primeira experiência, mas eu não sei te contar a segunda, eu não sei te contar a terceira. E às vezes, irmãos, o que mais acontece é nós esquecermos, a nossa tendência é de esquecer. Vamos ser sinceros. Talvez se eu pedisse para que você contasse a última coisa que te aconteceu, que você diz assim, foi Deus, você lembra, mas a penúltima não. Irmãos, nós esquecemos, fato. Nós esquecemos. Nós, irmãos, por vezes não nos lembramos das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Eu quero que você pense, quantos livramentos que Deus te deu. Se eu falar assim, você já te vem um na mente agora. Irmã Elza está ali, caiu, bateu a cabeça, sangrou, Deus preservou ela. Livramento da parte do Senhor. Mas e os outros, irmã Elza? E os outros? Tem outros. Mas por muitas vezes, irmãos,
nós esquecemos. Se a gente tentar puxar na memória, irmãos, momentos marcantes que aconteceram conosco, irmãos, que coisas que a gente diz assim, era só pela misericórdia de Deus, irmãos, a gente vai ter muitas, mas muitas delas nós esquecemos. Eu pergunto para você, por que nós esquecemos com tanta facilidade assim, de coisas que Deus fez por nós? Eu acho que porque nós temos uma memória curta para bênçãos, nós temos uma memória curta demais, e digo para os irmãos, é uma tendência humana, uma tendência pecadora do nosso coração. Quando a gente olha para a palavra, irmãos, a gente olha ali para dentro de Israel, a gente vai encontrar isso a rodos. O povo de Israel, irmãos, foi aquele povo que viu manifestações poderosas que veio da parte de Deus. Nós estamos falando de coisas poderosas mesmo, irmãos. Nós vemos ali, eles saindo de dentro do Egito, irmãos, eles viram parede de água, irmãos, e eles passaram a seco o Mar Vermelho. Irmãos, eles foram aqueles que viram que durante o dia ia uma nuvem tampando do sol, daquele calor escaldante do deserto, mas à noite ia uma coluna de fogo acompanhando o pessoal, esquentando eles e acompanhando o pessoal. Irmãos, eles viram que Deus realizou, eles viram todas aquelas coisas, mas o que a gente mais percebe é quanto que o povo de Israel era ingrato, quanto que havia ingratidão, e o tempo todo, irmãos, eles se voltavam para Deus, murmurando contra Deus, duvidando que Deus poderia realizar as bênçãos, que poderia livrar ele das mãos dos inimigos, que poderiam fazer qualquer tipo de coisa. Quantas vezes nós vemos isso? Daqui deu fome, melhor se a gente tivesse ficado no Egito. Deu sede, melhor se a gente tivesse ficado no Egito. Veio o inimigo, melhor. Sempre, o tempo todo, apesar de ver o que Deus estava realizando, o que Deus estava fazendo, esse povo ainda duvidava dentro do seu coração. Esquecia, irmãos, esquecia de tudo aquilo que Deus havia feito, de todas as coisas que Deus havia abençoado. Quando a gente olha no livro de Juízes, então, aí a gente vai encontrar, a cada geração a gente encontra isso. O que acontecia? O povo pecava, começava a idolatrar outros deuses, aí Deus enviava nações inimigas que vinham e tomavam Israel. Israel ficava sob o jugo desse pessoal. Aí o povo se arrependia, orava, Deus nos livra, Senhor, Senhor, nos livra. Aí Deus levantava um juiz, um libertador no meio do povo, ia lá, e aí tantos, Sansão, Baraque, Débora, tantos que se levantaram, irmãos, durante aquele período, que iam lá, batalhavam, Israel voltava à adoração a Deus, Deus livrava o povo, glória a Deus. Aí o juiz morria, aí na hora que o juiz morria, irmãos, parece que o povo esquecia, e lá estavam eles, mais uma vez, adorando a outros deuses, adorando a outros senhores, e aí era um ciclo, porque o povo se esquecia, orava, Deus mandava o libertador morria, esquecia a orar, sempre, irmãos, dessa maneira. A gente tem uma tendência de esquecer as coisas que Deus tem realizado por nós, as coisas que Deus tem feito, vez por vez, nós temos esquecidos. Vamos combinar isso, é uma realidade para a nossa vida, e com isso, irmãos, nós acabamos pecando, nós fazemos como o povo de Israel, nós pecamos, porque nós duvidamos no nosso coração, irmãos, de coisas que Deus pode realizar em nossa vida. Aliás, foram coisas talvez, que Deus já fez por nós. Isso aplica diretamente à nossa família. E aí você diz, pastor, é verdade. Agora que o senhor falou, eu tenho sido essa pessoa, eu tenho sido uma pessoa que tem esquecido, que tem duvidado. O que é que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer com relação a esse assunto? A primeira coisa, irmãos, não se esqueça do que Deus fez por você e por sua família no passado. A primeira coisa, irmãos, é nós, irmãos, nos recordarmos diariamente das bênçãos que têm sido derramadas por nós, em nosso favor. Tanto, irmãos, são tantas bênçãos, é claro, quantas bênçãos diz quantas são, mas, irmãos, há coisas que são marcantes para nós, e eu aprendi isso ouvindo de um amigo no seminário. Irmãos, ele tem um caderninho, que ele anota coisas extraordinárias que ele sabe que é só Deus para poder realizar aquilo, irmãos. Ele pega e anota para poder tentar não esquecer, tentar sempre se lembrar daquele tipo de palavra, daquele tipo de situação. Sabe por quê? Quantas foram as batalhas que você pensou, por exemplo, esse é o meu limite, esse é o nosso limite.
agora não tem mais jeito. Quantas foram, irmãos, as situações? Quantas que a amiga chegou e falou assim, agora eu cheguei assim no meu limite. Mas olha você aqui, Deus te trouxe aqui. Você lembra das batalhas lá no início do casamento? Olha só você aqui agora. Lembra as batalhas lá no início do relacionamento? Lembra, na metade? Olha você aqui agora. A gente tem aquela coisa de que chegou e cheguei no meu limite. Irmãos, e Deus sempre faz o nosso limite aumentando. Cada vez mais. Cada vez mais nós vamos. Você venceu talvez situações, irmãos, que julgava ser impossíveis de serem solucionadas. E isso por várias vezes. Esquecemos, irmãos, que Deus, por vezes, já nos tirou, irmãos, de situações que nós estamos orando agora, e muitas vezes duvidando se Deus vai fazer. Eu tive uma experiência assim na minha vida. Quando o Leandro nasceu, estava com poucos meses, eu fiquei desempregado. E foi uma situação ruim, porque não faltou comida em casa por causa da misericórdia do Senhor. De que maneira, irmãos? No dia que a Natália virou para mim e falou assim, meu amor, acabou o leite. Eu tinha R$2 na carteira. R$2, 2014 é o ano. R$2 na carteira e não tinha mais nada. E eu peguei os R$2 e falei assim, vai lá e compra o leite. Dava para comprar leite com R$2 na época. E ela foi lá, irmãos, saiu para poder comprar. Na hora que ela saiu, eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, naquele mesmo dia, sem eu ter exposto para a igreja, sem eu ter colocado, irmãos, chegou um casal trazendo uma cesta, irmãos. Uma cesta, Priscila, foi uma coisa tão de doido, Priscila, que até Danoninho tinha na cesta. De tanto assim que foi, né, acho que pensando na criança, irmãos, foi uma coisa assim, a compra deu para 1 mês e meio. 1 mês e meio, irmãos, a compra ficou ali, e eu falei assim, Senhor, isso é sustento do Senhor, isso é sustento. Mas aí o emprego não veio, e daqui a alguns meses, né, acabou a compra, e está faltando as coisas dentro de casa, e está desse jeito, e aí, irmão, você sabe o que aconteceu? Lá vai eu de novo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer, mas espera aí, 2 meses atrás, o Senhor se mostrou fiel comigo, eu não tenho por que duvidar, Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha casa, porque eu já passei por essa experiência. Irmãos, tem hora que a gente se pega fazendo pedidos e duvidando de coisas que a gente já pediu, irmãos, para Deus um tanto de vezes. Você já passou pelo problema no casamento, Deus te deu vitória, você conseguiu vencer. Ah, mas dessa vez não tem. Tem solução. Sempre tem solução para aqueles que creem no Senhor. Sempre tem saída. Deus já te mostrou, irmãos, que Ele é com você nesse momento de crise, que Ele é com você nesse momento de tribulação, nesse momento de dificuldade, e às vezes, irmãos, a gente pega, se esquecendo das bênçãos e da misericórdia de Deus que foi derramada sobre nós. Ah, Senhor, porque agora, parece que o Senhor fala assim, você lembra que você passou isso há 5 anos atrás? O que aconteceu lá? O Senhor foi bom comigo, e eu saí. Por que você está duvidando que não pode acontecer o mesmo agora? Nós esquecemos de coisas, irmãos, que Deus já nos fez passar, já nos deu vitória, duvidando que realmente vai acontecer. Não seja assim na sua vida. Então, a primeira atitude que você vai fazer, irmãos, não se esqueça das coisas que aconteceram com você e com sua família no passado, porque elas são um testemunho que te faz estar aqui nessa noite, amém? São testemunho. Bem claramente, você está aqui. Lembra quando você achou que não tinha mais jeito? Tem, e aqui está você. Olha que maravilha. É bênção do Senhor sobre a sua vida. Nós esquecemos, mas não deve ser assim. O salmista diz, bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É pregar para nós diariamente. Segunda coisa, irmãos, não se esqueça do que Deus está fazendo hoje na sua vida. Primeiro, no passado. Segundo, irmãos, o que Deus está fazendo hoje na sua família. Pastor, hoje, pudera ser lá no início, mas hoje o que Deus está fazendo, os irmãos lembram de semana passada, eu disse, irmãos, que as situações de adversidade que nós sofremos na nossa vida não são em vão. Irmãos, ninguém enfrenta luta em vão, ninguém passa por dificuldade à toa. Deus está nos moldando pelas lutas que nós enfrentamos.
Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: aproveite essa tempestade na sua vida. Aproveite os momentos em que você acredita que não vai dar mais jeito. Você sabe por quê? Porque quando Deus der, irmãos, você chega igual Miriam do outro lado, cantando o hino da vitória. Eu preciso guardar isso dentro do meu coração e louvar a Deus pelas coisas que estão acontecendo agora. Deus está trabalhando em nós por meio de cada luta que nós travamos. Deus está trabalhando em nós, irmãos, por meio da nossa família. A família é um instrumento de Deus, irmãos, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para te fazer conformar a imagem de Cristo Jesus, que é o propósito dele para a nossa vida. A sua família, por mais complicada que ela seja, por mais lutas, por mais dificuldades que você seja, irmãos, é a família, como eu disse semana passada, que te fez estar aqui nessa noite. E não tem melhor lugar, não há melhor situação, não há, irmãos, melhor lugar para estar do que estar na casa do Senhor. São lutas, pastor, e às vezes eu penso em desistir, e irmãos, acontece isso mesmo. Contudo, todas elas nos fortalecem, e a gente está na casa do Senhor, irmãos, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Deus está trabalhando em você hoje, através da sua família, e você não pode esquecer disso, não. A gente lembra, né? Lembrar dos momentos felizes, dos momentos alegres, isso é muito bom. Lembrar daquela viagem que você fez com a família, que ficou marcado na sua memória, glória a Deus. Mas e lembrar, irmãos, daquele quase divórcio? E lembrar daquela situação de que você quase saiu de casa? Que luta, que batalha, meu Deus. Lembra, Jerônimo, do passado, de quando achava assim que não tem mais situação, não tem mais jeito, hoje eu estou na casa do Senhor. Eu não posso esquecer dessas coisas, eu não posso esquecer o que Deus está fazendo hoje aqui conosco. Que dia que é hoje? Dia 12 de maio de 2019, e Deus te trouxe neste lugar, dia das mães, dia para nós celebrarmos, irmãos, as coisas que Deus tem feito em nosso favor. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. E terceiro e último, irmãos, nós não devemos nos esquecer, irmãos, das promessas para o futuro. Não esquecemos das coisas do passado, não esquecemos das coisas que nós estamos vivendo aqui hoje, mas, irmãos, às vezes nós temos esquecido, irmãos, que nós temos promessas. Você sabia que você tem promessa para a sua família? Você tem promessa para dentro da sua casa, promessa que talvez você disse lá assim, dentro do seu quarto, lá no quarto, sabe o quarto da oração? Aquele momento que você está de joelho, você diz assim: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, há promessas de Deus derramadas sobre a nossa vida. Promessas, irmãos, que é uma promessa para alegrar o seu coração? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Diariamente nós sabemos que Cristo está conosco. E quando eu vou comprar pão, Cristo está com você. E no momento da discussão, Cristo está com você. E no momento da bonança, Cristo está com você. Irmãos, o Senhor está conosco o tempo todo. Se eu esquecer dessa promessa, irmãos, aí eu vou começar a duvidar no meu coração. Quer outra promessa? Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, nós cantamos aqui, clamando a Deus, falando com o Senhor, e o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus conhece o nosso interior. Toda vez que nós chegamos, irmã Virgínia, com o coração quebrantado diante de Deus, a gente sabe que Ele está lá. Vem, filho, vem. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Eu vou dar alívio para vocês. Eu vou dar alívio. Irmãos, quando eu lembro das promessas que Deus fez na palavra, eu me alegro. Eu regozijo ao Senhor, porque há promessas de Deus sobre a minha vida, há promessas de Deus sobre a vida do meu filho, sobre a vida da minha esposa, sobre o meu casamento, irmãos. Há promessa para dentro dessa igreja, para as famílias aqui dentro dessa igreja, promessas que a palavra do Senhor nos fala. Nós temos a promessa, irmãos, promessas maravilhosas que tomam conta do nosso coração e nos fazem nos alegrar diante de Deus. Eu preciso sempre lembrar das coisas que aconteceram no passado, tá? Não se esqueça, para a gente concluir, não se esqueça. O que Deus fez no passado, irmãos, aquele Deus que operou na sua família, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que faz hoje. O que o Senhor fez no passado, irmãos,
Ele é capaz de fazer hoje. Você precisa crer isso no seu coração. Você precisa crer no seu coração, irmãos. O mesmo Deus que te sustentou no passado é o mesmo Deus que te sustenta hoje. Não duvide disso. Ah, Senhor, será que o Senhor é capaz de fazer isso? Ele já te provou que é capaz. Não que Ele tivesse, mas Ele nos diz na sua palavra, irmãos, que para onde nós esbarramos no impossível, irmãos, nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso? Nós estamos diante de um Deus que pode mesmo fazer todas as coisas. É Ele quem te faz promessas, as promessas do Evangelho, as promessas, irmão, sabe de quê? De você que chora, dele enxugar as lágrimas do seu rosto. Então não se esqueça, em nome de Jesus, se alegre, saiba que esse momento de tempestade, como passou lá no passado, vai passar agora também. Deus traz renovo para dentro do seu coração. Deus traz renovo para dentro da sua família, para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia, se aposte nas promessas do Senhor. Ó Deus, eu estou diante do Senhor, eu quero a salvação dos meus filhos, eu quero a salvação da minha casa. Senhor, eu quero, Senhor, isso, eu quero, Senhor, eu estou amparado pela Tua palavra. Ó Deus, salva, cura, renova. Irmãos, e Deus vai dando um bálsamo para a nossa alma. Não se esqueça que Ele faz isso. Não se esqueça do que Ele fez. Não se esqueça do que está acontecendo agora. E não se esqueça das suas promessas, amém? Fique de pé, eu quero orar com os irmãos. Eu coloquei o título nessa mensagem de Alzheimer espiritual, porque é muitas vezes o que nós temos, não é verdade? A gente se esquece da bondade, se esquece da misericórdia, esquece, irmãos, de que nós não somos, irmãos, criaturas, nós não somos conhecidos, nós somos servos, nós somos filhos amados. Lembra aqui de 1 João 4:19, quando o Senhor diz para nós, irmãos, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você é amado pelo Senhor, sua família é amada pelo Senhor. Não se esqueça dessas promessas, não se esqueça dessas palavras. Ó Deus sublime, nós queremos Te dar glórias e graça, porque o Senhor realmente é bom. Ó Senhor, todas as vezes que nós olhamos para o passado e vemos, Pai, primeiramente de onde o Senhor nos tirou, Pai, como o salmista diz, do charco de lodo, o Senhor nos transportou, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Só aqui, Pai, nós já descansamos na salvação que nós temos no Senhor. Mas quando olhamos para dentro das nossas famílias, Pai, olhamos o que o Senhor realizou em nossos casamentos, Pai, o que o Senhor realizou, Jesus, na vida dos nossos filhos, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia. Ó Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, Pai, cá estamos glorificando ao Senhor, talvez aos trancos e barrancos, mas sem parar, levantando a nossa cabeça, erguendo, Pai, sabendo que o Senhor tem trabalhado pelas nossas famílias, que o Senhor tem olhado por nós, Pai, e Te glorificamos porque é Tua promessa que abrange a minha casa, a casa dos meus irmãos, as nossas famílias, Pai. Deus, em nome de Jesus, como o salmista, Senhor Deus, suplicou ao Senhor, pedindo para não se esquecer, Senhor Deus, eu faço em nome dessa igreja nessa noite, Pai. Não nos deixe esquecer dos benefícios do Senhor. Não nos deixe esquecer, Pai, de onde o Senhor nos tirou, onde o Senhor tem nos colocado. Não nos deixe esquecer, Pai, de tudo que o Senhor já realizou em nosso favor, Pai. Te glorificamos, porque são bênçãos incontáveis, Pai. São incontáveis, mas que nosso coração esteja preso, que nosso coração esteja tomado pelo sentimento das promessas, Pai, e pelo desejo de pregar a nós mesmos as bondades e a misericórdia do Senhor diariamente. Te suplicamos, agradecidos por quem Tu és, no nome santo de Jesus, e todos digam amém, amém. Senta um pouquinho aí, que nós temos agora uma rápida